Fala aí, rapaziada. Primeiro vídeo do canal aqui. Meu nome é Henrique Pérez. Lá no Instagram é henriquemp.gin. Já tô postando há algum tempinho lá. Vocês podem seguir. Provavelmente vocês vão vir do Instagram, inclusive. Imagino que a maior parte das pessoas que vão ver isso vão vir no meu Instagram. Basicamente, pra começar isso aqui, eu alinhei o útil ao agradável. Tanto eu queria começar o canal no YouTube, quanto eu queria montar meu treino de upper lower, quanto eu queria mostrar para vocês o racional por trás da montagem de um upper lower. Explicando primeiro o que é um upper lower. O upper lower é um treino que você treina de regra 4 vezes na semana, treinar toda a parte superior e toda a parte inferior. Então você vai treinar num dia peito, costas, ombro, braço, dia tríceps posterior de coxa, glúteo. É um treino extremamente efetivo, principalmente para quem é iniciante, não que não seja para avançado, mas para iniciante por quê? Porque o iniciante, via de regra, não tem ponto fraco. Você desenvolver o corpo inteiro. Você não precisa adicionar muito mais volume a uma porção específica e deixar a outra se desse de volume. Você adiciona por mais volume equalizado. Claro, algumas porções ou outras vão ter um pouco mais de volume, mas nada muito distante. Você desenvolve o físico mais ou menos de uma maneira harmoniosa. E aí, quando você tiver o físico desenvolvido, de fato um físico médio para avançado, você consegue identificar quais são as eficiências que você tem no seu físico. Você pode colocar um treino mais específico voltado para aquela musculatura. Nesse sentido, talvez o upper lower não seja tão bom para melhorar pontos fracos, porque ele não tem uma flexibilidade tão grande. Explicando o racional, basicamente o upper lower vai ter no upper 2 de peito, 2 de costas, 1 ou 2 de ombro e 1 ou 2 de braço, a depender da sua especificidade. Se a pessoa tiver algum ponto fraco e quiser continuar no upper lower, aí ela vai aumentar o volume para o grupo específico. Basicamente eu estou colocando foco nas costas, então treino de upper 1. Basicamente eu comecei aqui com uma T-bar, mas aqui poderia ser qualquer remada com o cotovelo aberto, abduzido, pensando na parte da upper back, tá? Na parte superior das costas, trapézio, romboide, posterior de ombro, etc. Duas séries de 5 ou 9. Sim, duas séries é suficiente? Sim, duas séries é suficiente. Se você fizer bem feita, é suficiente sim. Nada impede também de eu colocar uma terceira série, se eu quiser, e se eu conseguir. Se eu conseguir me recuperar de uma terceira série nesse exercício, e se eu quiser, se eu precisar, eu coloco. Basta saber manejar a questão de repetição em reserva e fadiga. 5 a 9, uma faixa muito boa, principalmente para exercícios compostos, porque você consegue pegar bastante peso, mantendo o nível das repetições ditas efetivas. Dá para fazer um vídeo sobre elas, o conceito das repetições efetivas, que não é um conceito consensual dentro da academia, inclusive é bem contestado na academia, mas é um conceito que eu vejo que faz bastante sentido, tá? Inclusive o Lever está fazendo a T-bar, mas tá fazendo ali, pô, tá, é que tá pegando peso pra cacete também, né? Mas tá daquele jeito, de guri. A primeira série, tentar deixar uma repetição na reserva. Se for para falhar, fala na segunda. Todo exercício vai seguir esse padrão. Se for falhar, falha na segunda. Caso tenha duas séries, né? Porque se você falhar na primeira, a segunda vai ser muito mais prejudicada, tá? Aí eu faço um zigue-zague, eu não faço tudo de costas, eu vou para peito. Por quê? Porque quando eu for voltar para costas, aqui na puxada do triângulo, eu vou ter dissipar a fadiga desse exercício aqui. Você vai estar mais fresh para fazer o exercício. Pino reto na máquina, 2x5 a 9, mesmo princípio aqui. Puxada triângulo, sem segredo, extensão de ombro padrão, pensando na parte inferior das costas, no latíssimo do dorso. Então aqui vai ter um voador, né? Não, vai ter um desenvolvimento. Não é de peito, é de ombro. Por quê? Porque o desenvolvimento é um exercício que, via de regra, você põe muito peso. Eu gosto do desenvolvimento. Inclusive esse aqui vai ser no Smith. Se quisesse acelerar mais ainda meu treino, inclusive eu vou ver se ele vai demorar ou não, eu faria na máquina. Então uma dica muito boa. Se o seu treino está demorando, verifica que tipo de exercício você está fazendo. Tem muito exercício com anilha, tá pegando peso, máquina longe da outra. Se eu quiser, eu consigo aqui fazer uma remada com o cotovelo aberto, que eu faço na máquina de tijolo, um supino na máquina de tijolo. Isso aqui já é na máquina de tijolo, um desenvolvimento na máquina de tijolo, que é só ir lá e colocar o pininho. O meu treino vai ficar muito mais rápido. Não tem que ficar pegando, guardando a anilha. É só ir lá e colocar o pininho. Isso eu quero fazer no Smith, tá? Então eu aceito demorar esse tanto. Agora sim eu volto para peito. Voador, não sei se vou fazer o voador máquina tradicional, back deck, ou o crossover na polia baixa, pensando em peitoral clavicular, que eu gosto mais desse exercício que o voador na máquina tradicional. Vamos ver o que vai dar. Elevação lateral muscle round, que é basicamente você pegar um peso para 10, 12 repetições, falhar, dividir esse peso em 6 blocos de 4 repetições com 10 segundos de descanso entre cada bloco. 4, descansa 10, faz 4, descansa 10, dá 24. Se você escolheu o peso certo para 10, 12, você vai falhar no terceiro ou no quarto bloco. Falhou? Diminui um pouco a carga, completa os outros blocos sem falhar, tá? Via de regra você só falha uma vez. E essa falha vai ser o seu ponto de progressão. Então se eu falei na 15ª repetição, aqui vem eu tenho que falhar na 16ª. Finalizando com o tríceps no cabo, duas séries de 5 a 12. Aqui eu coloco 5 a 12, porque com exercício isolado para braço, às vezes o cotovelo dá uma pitada. Colocando um range um pouco maior, você diminui a velocidade da progressão, acaba te obrigando a consolidar mais o movimento. Não que se eu colocar 5 a 9 aqui, para um movimento feio. Quando 5 a 12 eu me obrigo a consolidar mais. E bíceps, tá aqui embaixo. O lower 1, perna. Eu só vou ter um exercício de posterior de coxa nesse treino. Então eu coloco ele por primeiro. Tá? Flexora 2x5 a 12, pensando na mesma coisa que aqui, por um exercício isolado. Também pensando que o meu posterior de coxa está dando uma pitada atrás do joelho. Está dando uma pitada. Eu tive que aumentar o range de repetições. Passou, está de boa.
Eu gostei de ficar assim porque me obriga a consolidar o peso, como eu falei. Tá? Agachamento livre, uma série de 4 a 6. Via de regra, isso aqui seria 2 séries para a maioria das pessoas. Seria no Smith, ou um High, ou um Leg Press. As pessoas não gostam de agachamento livre. Gosto, eu quero fazer. Então eu vou colocar uma série de 4 a 6. Elevação pélvica 2x5 a 9, que é um exercício desgraçado que eu odeio fazer. Não tem muita substituição para elevação pélvica e ela ajuda tanto no agachamento, quanto no levantamento terra, quanto no stiff. Tudo que você for estender seu quadril e elevação pélvica vai ajudar muito e vai fortalecer seu glúteo também. Leg press 1x4 a 7. Eu faço tanto agachamento livre quanto leg press. Os dois são exercícios que demandam tempo. Eu coloco só uma série de cada. Se fosse para uma pessoa normal que fosse passar um treino, eu colocaria só 2 séries de um desses exercícios, provavelmente. Ou 2 aqui e uma aqui. Uma aqui, 2 aqui, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não colocaria só uma em cada. Tô com uma em cada só porque eu quero fazer só uma em cada. Aqui, mesmo sendo uma série, eu não vou falhar. Mesmo tendo trava de segurança, não vou falhar. Porque falhar no agachamento livre demanda muita segurança. Mesmo tendo a trava, é um exercício perigoso. Gera muita fadiga. Falhar no agachamento livre só não vai gerar mais fadiga pro seu corpo que o levantamento de terra. No leg press é pra falhar de boa, mas via de regra eu não falho, tá? Eu deixo 0 ou uma repetição na reserva. Inclusive eu posso fazer um vídeo explicando sobre repetições na reserva, o que é, quando usar, etc. Professora 2x5 a 9. Mesmo sendo isolado, que eu coloco até 9, porque eu não sinto que o roubo na extensora igual eu poderia roubar no braço ou aqui na flexora, tá? Então eu coloco 5 a 9, a progressão fica de boa e não dói o joelho. Adutora muscle round, a mesma coisa aqui. Elevação lateral, inclusive, eu coloquei porque eu não gosto de fazer elevação lateral, então vai mais rápido. Eu também não gosto, mas aqui tem um fator extra, que é a adutora. São máquinas que são geralmente muito leves. Tem algumas mais pesadas, mas são a minoria. É muito leve, eu já tenho que colocar, inclusive, peso extra na máquina. Se eu fizer uma série normal de 5 a 12, por exemplo, sempre está progredindo peso muito rápido, porque a máquina é leve. Se eu coloco uma muscle round, eu desacelero essa progressão de carga, entendeu? Então eu fico mais tempo com o mesmo peso. Não tenho que ficar colocando peso toda hora. O exercício uma hora vai acabar, vou ter que fazer adução no cabo, fazer essa máquina lateral. Situação insalubre, né? Abdômen 3x 5 a 12. Aqui eu nas 2 primeiras repetições na reserva e faro na terceira. E o bíceps tá aqui, tá? Rosca Scott 2x 5 a 12 e uma série de rosca martelo. Upper 2, para baixo no triângulo 2x 5 a 12. Aqui é bilateral mesmo, mas você falou no post no Instagram, que talvez vocês tenham visto, se não viu, confere lá, sobre como treinar costas. Você falou que remado unilateral no cabo é melhor que remado abaixo no triângulo pensando em latíssimo. Mesmo. Porque você não vai ter retração escapular, você não vai apertar suas escápulas. Como aqui eu não quero pensar só em latíssimo, inclusive o Leverton coincidentemente também tá fazendo aqui. Eu não vou fazer assim, eu vou ficar engorrando assim. Eu não quero fazer pensando só em latíssimo, nas costas como um todo, na verdade. Eu vou tanto retrair a escápula quanto estender o ombro. Então ela vai pegar tanto o upper back, parte superior das costas, como o latíssimo. O meu treino de upper, hoje eu tô fazendo uma low row, uma máquina que você puxa de baixo para cima. Isso que eu gosto muito. Aqui, essa saída dela é muito difícil, porque você tem que tirar o peso preso, principalmente eu que passo o strap, você jogar para trás e puxar. Aí você sai. Como é anilha, demora muito mais para fazer. Aqui é só chegar, colocar o pino e fazer. Inclusive dá para fazer um vídeo só sobre isso aqui, sobre retração escapular, sobre como ativar o latíssimo, como ativar a escápula. Supino inclinar 2x 5 a 9, sem segredo fazendo Smith. Demora, uma progressão de merda, ingrata pra cacete, progressão em supino, mas eu gosto. Barra fixa 2x 5 a 12, eu não fiz adução de ombro no primeiro upper, eu fiz uma extensão de ombro, puxada no plano sagital, eu fiz uma puxada no plano frontal. De 5 a 12 para não ter que ficar colocando peso extra, já tô chegando nessa faixa, então vou ter que colocar peso extra, infelizmente. Paralela, eu já faço no mesmo lugar da barra fixa, a extensão para fazer tanto paralela quanto barra fixa. A deixa naquele ponto que eu falei de fazer exercícios perto um do outro, que é literalmente no mesmo lugar. Eu tô tendo que colocar peso, eu tô tendo que colocar 30 quilos, inclusive, eu tô tendo que pegar o belt squat que a mulherada faz lá, o cinto que a mulherada usa para fazer belt squat. Não tenho um cinto meu, não comprei ainda, eu pego aquele, 30 quilinhos extra. Com toda certeza, se eu fosse passar um treino para alguém, passaria um voador e não uma paralela. Eu quero fazer a paralela. Não tem problema fazer um exercício bom, mas muita gente não gosta. Não consegue nem fazer na academia porque não tem a máquina adequada para isso, né? Aquela máquina que tem os dois pegadores. Complementar o volume de costas, dá uma série de 5 a 12. Inclusive, se isso aqui for bem a progressão, eu coloco 2 séries aqui perfeitamente. Estou fazendo 10 séries de costas essa semana, tá? Não tem problema. Desde que você progrida, aumente o volume. Elevação lateral de novo, muscle round, sem segredo. Se francês dos 2x5 a 12, sem segredo também. 2. Uma série de terra, testando a progressão single double. Essa é mais pensada no powerlifting, que eu gosto de fazer levantamento de terra, mas pensando em hipertrofia, eu ia colocar só 2 séries de stiff ou 2 séries de Romanian deadlift. Puramente hipertrofia seria melhor do que o terra. Eu gosto pra cacete do terra, meus exercícios favoritos, então eu quero pegar peso nele. O Henrique Aiello, que talvez alguém que veja de fora conheça, passou essa progressão single double, que basicamente na primeira semana você faz uma carga que você faria 6 mais ou menos, você faz uma repetição, na segunda semana você faz 2, aí você aumenta um pouco o peso na terceira e faz uma, fazendo isso até chegar na 8ª semana. Você faz 2 meses de periodização, portanto. Com isso você vai ganhar bastante quilos na barra. E uma série de stiff
1x4A7. Que nem eu falei, se fosse uma pessoa X, eu colocaria 2 de stiff. Eu quero fazer o terra. Série de hack de 4A7 também. Essa sequência aqui destrói a cabeça do cara. Aqui é quase 40 minutos só nisso. Mas por enquanto eu tô aguentando. Talvez chegue num ponto que eu pegue muito peso nesses 3 exercícios, eu não aguente mais, mas por enquanto não chegou a esse momento. Flexora 2x5A12, extensora 2x5A9. Essa extensora aqui é com o eixo central da ciméria, é bem mais pesada. A extensora aqui, o primeiro, é com o eixo lateral, aquela extensora padrão. A abdutora muscle round, mesma questão aqui da adutora. Abdômen igual. Aqui uma rosca a saco, rosca de costas para polir. 2x5A9. Ah, por que você colocou 5A9 aqui? Porque nesse exercício eu quero dar uma padinha a mais, entre aspas. Não é roubar, só quero pegar mais peso mesmo. Então eu vou colocar 5A9 para progredir mais peso. A série de 5A12 no martelo, de novo. Então, você vê que tem algumas situações que são específicas para o que eu quero. Por exemplo, terra, stiff, a paralela, a barra fixa, que não passaria para todo mundo. Agachamento livre 4A6. Mas eu modifiquei um esqueleto muito fácil de se montar, que é o upper lower. Não tem muito segredo montar um upper lower. Qualquer pessoa, tanto iniciante quanto avançada, provavelmente vai se beneficiar das características boas que eu listei no começo. Para o iniciante que vai fazer isso aqui, só tende a ter ganhos com o upper lower. Se vocês quiserem dicas de montagem de treino, chama lá na DM no Instagram, vou colocar na descrição. Eu consigo ajudar cada um de vocês, tá? Coloquem aí nos comentários também alguns vídeos, algumas sugestões de vídeos que vocês queiram para os próximos dias. Tá gravando todo dia, tá? Porque demora pra cacete pra gravar isso aqui. E é chato de editar isso, inclusive, que não vai ter edição, no máximo uma musiquinha de fundo. Discord, quando eu fiquei olhando igual besta pra câmera. Deem sugestões aí que invariavelmente eu vou gravar. Valeu, rapaziada, me segue lá no Insta.